Meteu na ponta direita, a velocidade do Vasco. Passagem pelo adversário, metida a bola pro Verrete, cortou a defesa, voltou pro Vasco, vai fazendo o domínio, dominou, driblou sensacionalmente o Marcelo, cruzou na boca do gol, gol! Escorou a bola, o Vasco barbarizou, escancarou, triturou, aturou no cruzamento para Chedes, bota a bola na rede, bota a galera no alvo, 23 no primeiro tempo, depois de uma pressão intensa o tempo todo, é o Vascão na frente, pode vibrar, meu povo! Bom dia, Vascaíno, eu sou Adailton Senna, mas já pode me chamar de Pato Rouco. Estamos no mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs. E meu bom dia especial vai para você, que mesmo nessa segunda-feira continua rouco, porque gritou demais na vitória do São Paulo ontem. E vamos para as notícias. Vamos começar o nosso giro de notícias de hoje pedindo mais uma vez desculpas pela voz, afinal de contas, ontem tive que gritar muito no gol do Caleri e a voz piorou, mas por uma justa causa. Vamos às notícias de hoje. Vamos começar com uma lembrança. Ainda sobre sábado, é bom lembrar que mais um ano se passa e vocês não vão chegar nem a 10% da nossa história. Então, Tricolor, baixa a bolinha, irmão. E os jogadores do Vasco fizeram uma comemoração esfuziante no vestiário. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que foi postado pelos jogadores da comemoração dentro do vestiário do Nilton Santos. E eu não me canso de falar do nosso matador. Olha só os números que são impressionantes do Verrete, tá? Ele é o líder do brasileiro em gols e participações em gols desde que estreou pelo Vasco. Ele teve 6 jogos, fez 4 gols, 1 assistência, teve 93 minutos para participar de um gol, ou seja, em cada 90 minutos, em cada partida, ele participa de um gol. 8 de 16 chutes a gol, 8 foi na direção do gol, 42 duelos aéreos ganhos, ele é muito forte no duelo aéreo, na bola aérea, 1 pênalti sofrido, e a média dele no SofaScore é de 7,2, e aí você tem um mapa de calor dele durante esses 6 jogos, qual foi a movimentação do Verrete, você vê que ele volta para ajudar, principalmente nas bolas paradas, mas ele está sempre circulando aí pelo campo quase todo. Então, o Verrete tem se tornado realmente peça fundamental e muito importante no esquema do Ramon Dias. Então, temos sim que valorizar demais o nosso centroavante, porque ele tem sido fundamental nessa nossa arrancada rumo à permanência na primeira divisão. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E o Vasco está deixando para trás mais uma estatística negativa. O Vasco, que era até esse jogo contra o Fluminense o pior ataque do Campeonato Brasileiro,
ultrapassou o Internacional. O Vasco agora tem 20 gols no campeonato contra 19 do Inter, e aí deixou de ser o lanterna nesse quesito. E aí eu lembro que há uns 2 ou 3 programas atrás teve uma pergunta no Fala Galera de um inscrito do canal falando que quando é que o Vasco ia conseguir ganhar uma partida com mais de um gol de diferença. Esse dia chegou. Ontem, no sábado, foram 4 gols marcados. Então, o Vasco está começando a arrumar do meio para frente. E eu falei naquela ocasião que o Ramon estava ajustando a cozinha primeiro. Já ele ia ajustar o ataque. E isso começou a acontecer nesse jogo agora contra o Fluminense. E a gente espera que daqui para frente o Vasco consiga vencer mais partidas com mais gols de diferença. Porque, de repente, lá no final, o saldo de gol pode ser fator decisivo para a nossa permanência. E o Vasco, pela primeira vez, marcou mais de 4 gols em uma partida nesse Campeonato Brasileiro de 2023. A última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2019, quando acabou 4-4 o jogo do Vasco contra o Flamengo. Então já tem bastante tempo, já estamos falando aí de 4 anos, e o Vasco finalmente conseguiu fazer 4 gols no Brasileiro. Então são marcas importantes que o Ramon vai atingindo, vai quebrando o tabu. O Vasco não vencia o Fluminense também desde 2019, eram 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas, e dessa vez mais um tabu foi quebrado. E o Léo, hein, rapaz? O Léo estava com uma torção no tornozelo, não deixou a assessoria de imprensa divulgar que ele tinha essa torção, fez tratamento em 3 períodos e entrou lesionado ontem para jogar, tomou uma injeção, foi para o jogo, e ele deu uma entrevista para o canal Na Batida, e ele fala exatamente sobre esse tema. Ouve só o que disse o capitão. Aqui. Meu nome é Alan, eu sou do canal da Batida. Você saiu ali só por quê? Condição tática, física, o que aconteceu ali? Não, vou ser sincero que essa semana eu tomei uma torção no tornozelo. O tornozelo instalou. Eu pedi para não divulgar porque eu era dúvida talvez pro jogo. Entendi. Mas eu fiquei tratando 3 períodos e pedi para tomar a injeção hoje para ir pro jogo. Talvez numa condição meio normal, talvez não era para me ter nem dentro de campo. Eu não queria estar fora. Porque eu acho que o grupo se torna forte no momento de dificuldade quando você não deixa o companheiro na mão. Você acredita que a vinda do Ramon Dias foi primordial e tem sido essencial agora para essa remontada do Vasco? Olha, quem chegou está aqui para somar um Vasco mais forte. Né? E todo mundo está com esse pensamento. Esse clube é muito grande, a gente entende isso. A gente está se dedicando cada dia para tirar o clube da situação. Obrigado, irmão. E agora vamos para o nosso Fala Galera. Você que ainda não conhece o Fala Galera, eu pego alguns comentários que estão sempre aqui no canal, ou nas nossas lives, ou aqui no comentário do nosso vídeo, e eu trago para mostrar aqui para vocês e debater um pouquinho com vocês que deixaram os comentários nos nossos programas. Então vamos ao primeiro comentário de hoje, que foi do Pedro Albuquerque, que falou que queria a camisa número 3. Essa camisa já vai estar disponível amanhã para pré-venda. Aliás, hoje, 11 horas da manhã, já vai estar disponível para pré-venda. Se você quiser adquirir a sua, entre em contato com a loja Gigante da Colina de Bangu e já faça a sua reserva para você ter aquela camisa linda que já começou dando sorte. Então, Pedrão, a partir de hoje, 11 horas, já começa já a pré-venda. Vai lá e reserva a sua. E o Minervino Neto Marinho colocou lá na live de pré-jogo, lá com o André, no sábado, ele colocou que o Vasco ia vencer por 2-0, gol de Verrete Payet. Não acertou o placar, mas acertou a diferença de gols e acertou o Verrete. Não está de tudo ruim não, Minervino, mas foi um bom jogo. 2-0 seria bom também, mas 4-2 foi mais gostoso. E o Alexandre Garcês colocou 1-0, gol de mão, segundo tempo, para o Bittencourt chorar mais um pouco. Não foi de mão, o Bittencourt pelo menos não apareceu para chorar, mas o assistente técnico que estava no lugar do Diniz foi na coletiva reclamar do VAR. É muito engraçado eles reclamarem do VAR, né? Bom, eu confesso que lá no estádio eu fiquei com medo do gol ser anulado e eles voltarem lá atrás naquela suposta falta e anular o gol. Mas teve lance, a bola foi para a defesa, voltou para o Rossi, então, teoricamente, eu acho que não tinha como o VAR interferir, já que o Klaus estava do lado da jogada e não deu absolutamente nada. Então,
Eles devem estar chorando, deixa eles chorar, e os 3 pontos estão garantidos. O Vasco tem a 4ª melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar até aqui em destaque para a gente ver a relação desses clubes. O Palmeiras aparece em primeiro com 10 pontos, o Fortaleza em segundo com 9, depois tem o Bahia em terceiro com 7, o Vasco aparece com 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aí vem o Atlético Mineiro, o Fluminense, o América, o Bragantino e o Flamengo também com 7, Grêmio e Atlético Paranaense com 6 pontos, Cruzeiro e Inter com 5, o Botafogo com 4, o Santos, Corinthians e Goiás com 3, São Paulo e Cuiabá com 1, e o Coritiba sem ponto nenhum. E aí, nesse quadrinho menor que você vê aí do seu lado esquerdo, você tem aí os pontos das últimas 6 rodadas. Nas últimas 6 rodadas, o Vasco foi o que mais pontuou. O Vasco fez 11 pontos nas últimas 6 rodadas. De 18 pontos possíveis, o Vasco conquistou 11 dentre os clubes que estão ali brigando pela zona da degola. O Coritiba não marcou nenhum ponto, o América fez 7, o Santos apenas 4, o Goiás 9 e o Bahia 10. Quem se aproxima mais do Vasco nesse caso aí é o Bahia, mas o Vasco conseguiu liderar aí nos últimos 6 jogos, o Vasco fez 11 pontos, e isso é um recorte importantíssimo para nós que estamos aí lutando contra o rebaixamento. Então, só para vocês terem uma noção, se o Vasco tivesse não sido garfado contra o Palmeiras, se a gente tivesse conseguido pelo menos 1 pontinho contra o Palmeiras, a gente estaria ali na 3ª posição, ali, beliscando Fortaleza. E se o Jair não tivesse perdido aquele gol contra o Bahia, o Vasco estaria provavelmente já na frente, inclusive, do Palmeiras, com 11 pontos. Então, a campanha do Vasco nesses últimos jogos tem sido fundamental. Então, se o Jair tivesse feito aquele gol e se, porventura, não tivéssemos sido roubados contra o Palmeiras, o Vasco teria, nesse retorno, o líder do retorno. É uma campanha de Libertadores, que é exatamente o que a gente precisa para sair da zona do rebaixamento. Então, o Vasco está no caminho certo. O Vasco, eu acho que sai ainda no mês de setembro, o Vasco deve estar saindo da zona de rebaixamento, porque os jogos que tem pela frente são jogos decisivos, são jogos contra adversários diretos, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. E aí, quais são os próximos 5 jogos do Vasco nessa nossa luta? O Vasco vai fazer o jogo contra o Curitiba em São Januário na próxima quinta-feira, às 19 horas. Depois, na segunda, pega o América Mineiro lá no Independência. Depois vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro no outro domingo, dia 1º de outubro. No dia 7, recebe o São Paulo. E no dia 18, vai pegar o Fortaleza. Dessa vez, ambos os jogos em São Januário, já com público, já com torcida. Então, são 5 jogos fundamentais. O Vasco vai jogar, desses 5 jogos, o Vasco vai jogar 3 deles em casa. Um na Vila Belmiro, sem torcida, porque o Santos foi punido pelo STJD, e um contra o América, lá no estádio Independência. Então, aqui, as chances de pontuar são muito boas. O Vasco, nessa ascensão, nessa curva desse viés de alta, a tendência é que o Vasco faça bastante pontos e o Vasco saia, eu acredito que ainda no mês de setembro, dessa zona tão perigosa. Galera, viralizou um vídeo sábado lá no Newton Santos e eu fiz questão de trazer esse vídeo para mostrar para vocês, porque a gente tem que estar muito atento na quinta-feira. Todos os olhos vão estar voltados para o Vasco. Então, a gente precisa ficar atento com qualquer coisa que a gente faça, vai ser motivo para quererem fazer o que fizeram com o Santos, que é interditar São Januário novamente. Então, o vídeo é engraçado, o vídeo é legal, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Se você ainda não viu o vídeo, curta o vídeo aí e veja se isso tem cabimento, uma coisa dessa. Mas tomar cuidado quinta-feira, para a gente não perder a linha e não perder o direito de poder assistir os jogos do Vasco em São Januário. E o nosso guerreirinho, né, a nossa borboleta, o nosso Gui Peck, cara, ele emociona demais. E esse vídeo aí vai mostrar o vídeo, inclusive, que foi mostrado pelo canal lá do Neto.
Neto, craque Neto, e aí eu quero mostrar aqui para vocês também o quanto é contagiante, rapaz, a alegria desse menino, o quanto esse menino é vascaíno, com todos os perrengues que ele passa, mas o amor dele é enorme pelo Vasco. Então eu queria também fazer essa homenagem aqui para o Gui. Então vamos assistir esse pequeno corte da entrevista que ele deu lá para o canal do Craque Neto. Estamos aqui, ó, com o Gui, que hoje tá mais feliz ainda. O Vasco ganhou e 2 do PEC, Gui. Como que você tá aí? Mano, na hora que o PEC fez o gol, eu chorei de alegria. Sério, você chorou muito? Sim. E essa alegria, o Vasco não vai cair, hein, Gui? É porque meu sonho era que o PEC fizesse gol pra mim. Ah, que legal. E ele fez o gol pra você, né? Sim. Obrigado, tio PEC. Um beijão. Manda um abraço aí pra ele. Abraço, tio PEC. E vai Vasco. E vai Vasco. Valeu, Gui. Tá aí o Gui, ó, que agora é torcedor ilustre. Todo mundo quer tirar foto com ele. O Gui que tá feliz da vida com a vitória do Vasco e com os 2 gols do Gabriel Peck. Agora eu queria tratar de um assunto sério com vocês. Eu vou passar para vocês aqui as manchetes dos principais jornais do Rio de Janeiro e de Vitória no Espírito Santo, que destacaram essa vitória do Vasco sobre o Fluminense. Vamos começar falando do Meia Hora, que deu um destaque aí de praticamente meia página, vamos considerar, né? Do lado ali, pequenininho, tem aí o destaque só relativo à notícia do Vasco. Então você tem a página inteira do jornal e tem a notícia relativa ao jogo de sábado. Então, Meia Hora deu aí o destino de Praxedes, deu aqui um destaque interessante na sua página. O jornal Meia Hora é um tabloide, então é um jornal menor, mas ele dedicou quase meia página para a vitória do Vasco contra o Fluminense. Passando para o Jornal Dia. O Jornal Dia botou Vascão atropela o Fluminense, deu um destaque no meio da página. Vamos considerar aí que não é um destaque muito grande, mas mesmo assim ficou bem centralizado. E com relação à parte de esporte, ele deu um destaque, dividindo ali com o jogo do Botafogo, um destaque relevante até para essa partida. Passando para o Jornal Extra. O Jornal Extra já trouxe um recorte menor, deu o título da matéria como eletrizante e um destaque menor em relação ao Meia Hora, por exemplo. Agora vem um mais... antes, o Tribuna. A Tribuna lá do Espírito Santo deu um pequeno destaque, lá no quase que uma nota de rodapé, falando sobre a vitória anima o Vasco e liga alerta no Flu. Agora, o que eu queria destacar para vocês é esse absurdo. Vamos falar agora do jornal de maior circulação no país, que é o jornal O Globo. O Globo, eu botei até uma seta vermelha para você ver aonde está o destaque da partida de sábado. Está lá, Vasco vence clássico, Bota perde. Uma notinha simples e singela no final de página. Muitos vão dizer que a edição de domingo ela é rodada muito antes, então talvez por isso que tenha só um destaque pequeno lá no finalzinho, porque como a edição de domingo é uma edição que vem muitos exemplares, então ela é rodada com muita antecedência, então provavelmente tenham deixado apenas um pequeno destaque para colocar o jogo de sábado. Sinceramente, isso não me convence, porque se fosse o jogo do time da Gávea, eu tenho certeza que aonde você vê ali aquela mulher sentada na escada, teria uma foto enorme do Gabigol ou do Pedro comemorando o gol. Então, não me venha com histórias. A gente sim continua sendo perseguido pela imprensa. Infelizmente, o destaque que dão para o Vasco é esse que vocês estão vendo. Nós tivemos um jogo sábado eletrizante, um clássico que há muito tempo não se via no Rio de Janeiro. O Vasco venceu com autoridade, venceu num placar elástico, e é o destaque que o jornal de maior circulação no país dá, é esse que vocês estão vendo. Então, é um verdadeiro absurdo o que fazem com o Vasco. Mas, mais uma vez, sempre foi e sempre vai ser contra tudo e contra todos. Mas esse gostinho de nos ver na segunda divisão de novo, eu tenho certeza que eles não vão ter. Então, eles vão ter que nos engolir por muito tempo. E o pior, em ascensão, podendo beliscar uma Sul-Americana e ano que vem fazendo uma campanha digna, quem sabe chegando uma Libertadores e começando a incomodar os maiorais do Campeonato Brasileiro. Então, não adianta vocês quererem nos diminuir, porque vocês não conseguirão nunca.
Você sabe que você pode ouvir a gente no Spotify, não sabe? Não sabe, não? Então, se liga nessa dica aqui que eu vou te mostrar como é que você faz para ouvir o Bom Dia Cast no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí. Bom, galera, esse foi o Bom Dia Cast de hoje. Mais uma vez, pedi desculpas pela voz. Espero conseguir resolver, já que não tem nenhum jogo programado para hoje e amanhã. Então, provavelmente eu vou curar aí. E talvez amanhã a gente já esteja com a voz um pouco melhor. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro. A gente tem planos a partir de R$ 1,99. E chegando a 25 mil inscritos esse mês, vai ser sorteadas 2 camisas suporte, que é uma cortesia da Gigante da Colina Bangu. Então, corra, se inscreva, torne-se membro e venha participar desse sorteio agora no final do mês, assim que a gente atingir os 25 mil. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Nos vemos amanhã às 9h07 aqui no Bom Dia Cast do YouTube e lá no Spotify a partir de 6 horas da manhã. Até lá!